Salve, salve! Sejam bem-vindos. Esse vídeo é pequenininho. O objetivo dele é propor 5 exercícios utilizando o Select com Replace e apresentar a correção desses exercícios, ok? Alguns alunos fizeram esse exercício na minha sala de aula e eu vou tirar algumas dúvidas aqui. Havendo outros questionamentos, coloca aí na descrição de vídeo para a gente trabalhar. Bora lá? Bom, no primeiro caso aqui, eu tenho um enunciado para duas atividades que vão aparecer aí na tela. O enunciado é, em uma determinada tabela, eu estou pedindo nesse exercício que você interprete o texto, claro. Não estou pedindo para você criar a tabela, nada disso. Interprete e execute o select, ok? Então vamos lá. Em uma determinada tabela de nome disciplina. Então o nome da tabela é disciplina. Se eu parar por aí e eu pedisse para você mostrar todos os registros da tabela disciplina, mesmo sem você conhecer o nome dos campos, você poderia fazer. Como? Select asterisco from disciplina. Pronto. Você fez, você vai exibir todos os registros da tabela disciplina sem nenhum critério e sem se preocupar com o nome do campo, porque o asterisco pegou todo mundo. Então, atenção na interpretação. Mas vamos lá. A tabela tem o nome disciplina. Você tem um campo denominado matéria, do tipo varchar tamanho 4, ou seja, é um campo texto alfanumérico tamanho 4. As matérias são armazenadas com as 3 primeiras iniciais seguidas de um numerador que começa em 1. Assim, existem as matérias na tabela disciplina para informática. Informática 1, desculpa, Inf1, Inf2, Inf3, Inf4. Olha o padrão. 4 dígitos, tá? Os 3 primeiros são texto e o quarto é o numerador. Então, Inf1, Inf2, Inf3, Inf4. Como também de matemática. Mate1, Mate2, Mate3, Mate4. Então, é só isso. Agora vamos à questão, à solicitação da questão. Primeiro problema. Crie uma consulta para exibir os campos código e matéria. Para por aí. Lá no enunciado, na proposição, eu não falei de código, falei que tem um campo matéria. Mas no exercício eu disse que tem o campo código e matéria. Então, qual é o nome dos dois campos que você sabe até então dessa tabela? Código e matéria. Se fosse para você mostrar o código e todos os códigos e desculpa. Se fosse para mostrar o código e matéria de todos os registros da tabela disciplina, select código, matéria from disciplina. Pronto, você não precisa criar a tabela. Você olhou, está aqui, interpretou e fez. Mas vamos lá. Crie uma consulta para exibir os campos código e matéria, ambos da tabela disciplina. E quando neste campo aparecer as iniciais inf, onde que vai aparecer inf? Vai ser no campo matéria. Elas devem aparecer com informática ao invés de inf, ok? Então, ao invés de inf, deve aparecer informática. Solução para isso aí. Ó, select código. E aonde eu mostraria a matéria, lembra que eu falei antes? Se eu quisesse mostrar o código e a matéria de todos os registros, select código, matéria from disciplina. Mas agora eu quero, ao invés de mostrar inf, eu quero mostrar informática. Então, como é que eu faço isso? Select, primeira coluna, código, segunda coluna, vírgula, replace. Veja que esse matéria que está aparecendo aí é justamente o campo replace, ou seja, altera no campo matéria a informação inf, que vem entre aspas, porque é varchar, vírgula, por informática. Então, sempre que aparecer inf, vai aparecer informática. O que vem depois esse as matéria? As matéria é o título que eu estou colocando para essa coluna. Porque se eu não colocar um título, é o alias, né, o apelido. Se eu não colocar o título, vai aparecer o primeiro título, código. Segundo título, replace matéria inf informática. Eu não quero que apareça lá no título replace. Eu quero que apareça matéria. Então eu coloquei esse as matéria. Se eu colocasse sem o as, né, sem o as, se eu colocasse sem o as aí, ele também colocaria, funciona com ou sem ele, tá? É só uma questão de estética. From, qual é a tabela? Disciplina. E por que eu coloquei matéria entre aspas?
Porque matéria é o título que eu quero dar à coluna. E eu estou colocando acento nesse título. Então, como eu estou colocando acento nesse título, e ele é somente o título, ele é sem acento. Só que lá no Select, o campo código e o campo matéria é sem acento. São campos de tabela. Nós não colocamos acento em campo. Acento, caractere especial, cedilha, nós não colocamos em campos. Nome de campo, nome de arquivo, nós não colocamos, porque isso depois dá problema na minha base de dados, ok? Esse é o primeiro exemplo. Agora veja, ele vai mostrar todos. Então, quando aparecer o campo matemática, vai aparecer mate 1, mate 2, mate 3, mate 4. Ele não vai trocar mate, ele só está trocando inf para informática. Se eu quero mostrar somente do campo cuja matéria seja igual à informática, eu quero mostrar somente cuja matéria é igual à informática. Então seria isso aqui, ó. Select, código, replace, a mesma coisa, matéria, troca inf por informática, as matéria, from disciplina ou where. Where é o que? Onde. Onde matéria, que é o campo da minha tabela disciplina, é igual a inf. Então ele vai mostrar somente o pessoal que é igual a inf e ele vai trocar inf por informática. Então vai aparecer informática 1, informática 2, 3 e 4 e por aí vai, ok? Esse é o primeiro. Se ficou com alguma dúvida nesse, coloca aí no comentário do vídeo. Vamos para o segundo. O segundo é: faça uma atualização da tabela disciplina. Qual o nome da tabela? Disciplina. Alterando todas as matérias que possui em seu texto mate para auge, utilizando o parâmetro replace. Muitos erraram aqui. Muitos fizeram select. Preste atenção. Select é consulta. Select é quando eu quero exibir um resultado na minha tela ou na impressora, mas é o resultado que eu vou consultar o banco de dados e mostrar. Se o exercício fala para eu fazer uma atualização, não está falando de mostrar ou de consultar, e sim de mexer dentro do banco de dados, de mexer dentro da tabela. Atualizar é modificar algo dentro da tabela. Então, por exemplo, eu tenho o campo nome Elias, eu quero alterar para Eliseu. Isso é uma atualização, não é uma consulta, não é um select. E atualização ou alteração é um update. Então, para a gente fazer isso aí, o comando correto é update. A sintaxe do update é update. Qual é o nome da tabela? O nome da tabela é disciplina. Então, update atualiza a disciplina 7, está setando qual vai ser a mudança. 7. Qual é o campo que eu quero mudar? Matéria. E eu quero que o campo matéria seja igual a quê? Eu quero que matéria receba replace, ou seja, altere matéria, aonde encontrar mate, está entre aspas, porque vai achar, altere para auge. Então, update, disciplina, set matéria, igual a replace matéria. Se repete matéria duas vezes, porque o primeiro matéria, porque aqui no primeiro matéria eu estou dizendo qual é o campo que eu quero alterar. E no segundo, depois do igual, eu estou dizendo qual é a alteração que ele vai receber. Então ele recebe a alteração de mate para auge. Isso é como se fosse uma busca. Ele vai varrer toda a minha tabela procurando por mate no campo matéria, e aonde no campo matéria ele encontrar mate, ele vai trocar por auge. Cuidado com isso. Consulta, quando eu quero consultar, quero mostrar, quero exibir, select. Quero alterar, quero modificar, quero atualizar, update, ok? Tiver dúvida, coloca na descrição do vídeo. Vamos para o próximo. Bom, mudou o problema. Em uma determinada tabela de nome cliente. Preste atenção, hein? Se eu quisesse mostrar todos os registros da tabela cliente, select asterisco from registro. Acabou. Desculpa. Select asterisco from cliente. Acabou. Mostrei todos os registros da tabela cliente. Não preciso saber os campos, se eu tenho só essa questão e se eu tenho só essa pergunta. Mas aqui eu estou dizendo, você tem um campo denominado cidade do tipo varchar de 3 caracteres.
as cidades são armazenadas com as 3 primeiras iniciais. Assim ficam, por exemplo, Rio de Janeiro é armazenado como Rio, Nilópolis, Nil, Nova Iguaçu, 9, Caxias, Cax, né? Cax, né? Ponto. Além do campo cidade, a tabela cliente possui outros campos, como código, nome e logradouro. Só tenho essa informação. Interprete essa leitura, leia, interprete e agora veja a questão. Qual é a questão? Terceira questão. Faça uma consulta que mostre código, nome e cidade de todos os clientes cuja cidade seja igual a Caxias, que vai ser escrito na tabela como Cax. E na cidade, ao invés de exibir o Cax, as 3 primeiras iniciais, eu quero que mostre Caxias. Se a questão fala, faça uma consulta, então é um select. Então seria 3 colunas, ó, select. Primeira coluna, código. Segunda coluna, nome. Veja que código está sem acento, porque é nome de campo, não, a gente não faz um campo com acento. Código, nome. Terceira coluna é a cidade, mas eu quero que ele procure Cax e troque por Caxias. Então, replace cidade, ó, procura e altera cidade, o campo é cidade, Cax, entre aspas, porque vai achar, e troca por Caxias. As cidade, o que é esse as cidade? É que eu estou colocando o título como cidade, porque senão o título da coluna vai ser replace. Então o primeiro título é código, o segundo título nome, o terceiro título ao invés de replace vai ser cidade. From, opa, apareceu aqui disciplina, não é disciplina, é from. Qual é o nome da minha tabela? O nome da minha tabela é cliente. Eu tinha aproveitado do exercício anterior e deixei e alterei, mas foi bom para a gente ver isso aí. From cliente, então tabela cliente, ok? Where, onde o meu campo cidade é igual a Cax. Então ele vai procurar todos os clientes cuja cidade é Cax, CAX, e vai alterar mostrando Caxias no registro de todos esses clientes. Isso, uma consulta. Não estou alterando a base de dados, só estou mostrando. Valeu, garoto? Vamos para o 4 que está em cima desse mesmo problema. Então, colocando o 4 agora. Faça a mesma consulta anterior, com o parâmetro de cidade igual a Rio, fazendo as devidas ponderações. Então, antes, está aqui o anterior. Antes a cidade era CAX, de Cax, e eu trocava por Caxias. Agora eu quero trocar por Rio. Eu quero que apareça Rio. Então, deixa eu fazer aqui para a gente mudar isso aí. A cidade é Rio. Cidade é Rio. E vai aparecer Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E o where cidade igual a Rio. É isso que vai aparecer. Ficou maior, né? Deixa eu reduzir aqui. Opa, opa. Opa, opa. Aí. Então agora, ó, select, o mesmo parâmetro, né? Select, código, nome, o replace cidade, troca Rio por Rio de Janeiro, a cidade, o título que vai ficar, from cliente, nome da tabela, where cidade igual a Rio. Se eu quisesse colocar o título como município ao invés de cidade, como é que eu faria? Aquele as cidade ali, eu trocaria para as município. Como é um título, município, como é um título, eu posso alterar, não é o campo. Eu não poderia botar aqui no replace, onde está replace cidade, ali eu não poderia botar município, porque ali é o campo da tabela. Agora, no as eu poderia, porque aqui é o título que eu estou colocando na coluna. Lembrando que colocando o as ou tirando o as, se eu fizesse só isso aqui, sem o as, né? Se eu fizesse sem o as, o título apareceria da mesma forma. Vamos para o quinto e último. Então aqui o quinto, agora altere. Olha só a diferença. Antes mostre, consulte, exiba, né? Agora altere. Então agora eu peço, altere todos os registros cuja cidade é CAB para CBO. Ok? Suponha que eu tenha a cidade CAB, deve ser Cabo Frio. Então eu quero trocar as iniciais de Cabo Frio que estava para CAB
para CBO, utilizando o parâmetro replace. Vamos mostrar isso aí, ó. É update. Update. Qual é o nome da tabela? Está lá em cima escrito cliente. Update, cliente. Set. Qual é o nome da coluna? Qual é o nome do campo que eu quero alterar? Cidade. Ok? Então, update set. Cidade. Cidade vai receber o quê? Vai receber um replace de cidade, buscando no campo cidade, cabe e alterando para CBO. Então, ele vai fazer uma procura de todas as cidades, alterando cabe para CBO. Ok? Atenção a isso. Alteração e consulta. Consulta, select. Alteração, atualização, update. Beleza? Galerinha, espero ter contribuído com o crescimento de vocês. Qualquer dúvida, coloca, por favor, no comentário do vídeo, ok? Dá uma força aí, se inscreve no canal. Grande abraço, até a nossa próxima aula e próximos momentos. Um abraço.